Fala pessoal, estou voltando aqui com mais um vídeo agora sobre renda fixa. Vamos falar um pouquinho sobre renda fixa, o Tesouro, CDBs, LCI, LCA, debentures. Esses são alguns dos tipos de investimento que temos em renda fixa. O principal ponto que a gente tem que explorar até o final desse vídeo é como escolher um investimento de renda fixa. Por qual critério nós devemos analisar, o que devemos avaliar em cada um dos tipos de investimento que existem. Fica comigo até o final do vídeo e eu vou te mostrar como analisar e onde buscar informações sobre cada um desses tipos de investimento. Vamos para o vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelas características, né? A característica de um investimento em renda fixa é que ele é um investimento em que você conhece ou você sabe desde o início como é que vai ser calculado o seu retorno. Basicamente, o que você faz é emprestar dinheiro para um banco, para o governo ou para empresas e elas te devolvem com juros esse valor em um certo tempo. E aí vem a outra característica muito importante da renda fixa, que é, em geral, os investimentos em renda fixa possuem prazos bem definidos. E aí, pessoal, vem uma outra característica dos investimentos em renda fixa, que é uma classificação entre pré-fixado e pós-fixado. O que é uma renda fixa pré-fixada? O nome já está dizendo, basicamente é quando você define uma taxa de retorno previamente a se fazer o investimento e geralmente ela é um valor fixo, 10% ao ano, 12% ao ano. Isso ocorre muito, por exemplo, em títulos do Tesouro, onde você tem títulos que têm uma taxa definida e você sabe exatamente quanto você vai ganhar quando você comprar aquele título. Então ali fica muito claro, você consegue fazer uma previsão de quanto exatamente vai ser o seu rendimento. Já por outro lado, o pós-fixado tem uma característica diferente. Ele geralmente fica atrelado a um índice, seja Selic, o CDI, e ele geralmente é utilizado para os investidores que querem que o seu rendimento ele não perca valor em relação a esses índices. Então, por exemplo, um tesouro direto que está atrelado ao IGPM, que é um índice inflacionário. Quando você está buscando esse investimento, você quer que o teu valor, o teu rendimento, ele acompanhe a inflação do país. É uma proteção contra a inflação. Então, você quer que ele fique atrelado. Se a inflação sobe, o seu rendimento sobe na mesma proporção. Se a inflação reduz, o teu rendimento reduz na mesma proporção. Então, a diferença entre o pré e o pós é isso, e ambos são aplicáveis. Não existe um melhor do que o outro. Você pode usar tanto o pré-fixado quanto o pós-fixado, depende do seu objetivo. Então, pessoal, aqui agora a gente vai falar sobre os produtos de renda fixa. Eu trouxe 4 produtos principais. Evidentemente que existem outros produtos, mas esses são os produtos mais populares, são os produtos que mais são procurados pelos investidores, então a gente vai se concentrar em entender estes 4 produtos aqui. O primeiro exemplo deles é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um título em que você empresta dinheiro para o governo e o governo utiliza esse dinheiro para financiar as atividades dele. Depois de algum prazo, o governo te devolve com juros. A gente tem ali, por exemplo, 3 exemplos, como o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA, e estes 3 exemplos, eles mostram bem exatamente o debate que nós tivemos antes sobre o prefixado e o pós-fixado. Depois, na sequência, a gente tem os CDBs, que são os certificados de depósito bancário. Nesse caso, você já está emprestando dinheiro para um banco financiar as atividades dele. Uma das características, por exemplo, dos CDBs é que eles possuem liquidez diária. É um exemplo, não todos, mas alguns possuem, né? E possuem prazos diversos. A questão do CDB só é que a gente tem que ter cuidado com o banco para o qual eu estou emprestando. Embora existam algumas proteções, mas sempre a gente tem que ter cuidado no banco em que eu estou fazendo esse empréstimo para ele, né? Depois a gente tem o LCI e o LCA, são letras de crédito. A diferença aqui é que eles são atrelados agora a 2 setores específicos, o setor imobiliário, no caso da LCI, e o setor agrícola, no caso da LCA. Veja, uma característica também relevante do LCI e da LCA é que hoje, atualmente, não existe cobrança de imposto de renda sobre esses títulos, o que facilita, né, a financiar esses setores. E aí reside a primeira questão que a gente vai ver até o final do vídeo, é como comparar então um Tesouro Selic com um LCI, como comparar um CDB com a LCA. Isso é um ponto que a gente vai tentar abordar até o final do vídeo. Por último, a gente tem a debenture, talvez desses 4 o menos popular, porque nesse caso você está aportando seus investimentos, né? Está emprestando seu dinheiro para empresas privadas. E aí tem sempre uma questão, né?
Quando você está, cada vez vocês estão vendo que está numa ordem entre emprestar para o governo, emprestar para bancos, emprestar para um setor, e aí eu vou emprestar agora para empresas específicas, né? À medida que eu vou descendo, eu vou criando, aumentando o meu risco, né? De ter algum default, de ter alguma dificuldade de pagamento desse empréstimo que eu estou fazendo. No caso das debêntures, geralmente você tem retornos maiores, mas associado a isso você, né, vai ter mais riscos, né, associados na sua carteira. Então, a gente sempre tem que ter cuidado, já que a gente está falando de renda fixa, e uma outra característica da renda fixa é a sua segurança, a gente tem que ter cuidado também em escolher as empresas apropriadas, as melhores empresas para fazer esse empréstimo com o seu investimento, visando evitar qualquer tipo de perda, né? Mas esses são, talvez, os 4 principais tipos de investimento de renda fixa que nós temos no mercado brasileiro. E aí, passado essas partes de características sobre os investimentos de renda fixa, a gente vai tentar fazer um quadro resumo de vantagens e desvantagens para a gente entender um pouco melhor como os investimentos de renda fixa se encaixam numa carteira. Primeira coisa, né, na parte de vantagens você tem maior segurança, maior previsibilidade e maior diversidade. Segurança porque numa carteira de investimentos, geralmente, os investimentos de renda fixa são aqueles que têm o menor risco. E aí, claro, você busca esses investimentos para reduzir o risco geral da carteira. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é você ter essa previsibilidade do teu rendimento, seja ele definido previamente ou posteriormente, mas você consegue sempre estimar o valor, se não saber exatamente, mas estimar o valor do rendimento. Então, ele é simples de você fazer essa projeção e isso dá uma vantagem para você entender como sua carteira vai evoluir. Por último, a diversidade, porque a gente tem diversas opções diferentes dentro desse mesmo grupo que é a renda fixa, tem diversas opções diferentes, né? Os títulos de tesouro, CDBs, LCI, LCAs, fundos. Então, tem uma série de produtos dentro desse tipo de investimento que se encaixa em diversos perfis e diversos objetivos, de prazo, de taxas. Então, ele é muito diverso, tem muitas opções, isso é muito bom. Então, pessoal, agora a gente vai entrar na coluna aqui das desvantagens. Alguns deles eu nem classificaria exatamente como uma desvantagem, né? Mas vamos abordar, né? São o retorno limitado, o impacto da inflação e a liquidez. Primeiramente, no retorno limitado, a gente não pode esquecer que esses são os investimentos com menor risco, né, dos produtos que existem hoje no mercado brasileiro. Consequentemente, como um trade-off, né, o retorno ele acompanha essa mesma lógica. Se você tem menor risco, você também vai ter os menores retornos. Então isso é mais uma característica, principalmente se você compara com renda variável, tá? Então essa é uma característica que você tem que lidar e saber que a renda fixa cumpre um papel importante na carteira de reduzir risco, embora o retorno não seja tão grande. Então é uma mera característica que você tem que saber lidar. Depois eu tenho a questão do impacto da inflação. Isso vale especialmente para os títulos prefixados. Às vezes você tem períodos com cenários inflacionários altos e você comprou um título justamente quando a inflação não estava tão alta, ela estava baixa. E os juros naquele momento estava relacionado à inflação daquele momento, ele tinha mais uma relação com a inflação baixa daquele momento. Quando você chega num momento em que a inflação está alta, pode ser que esse título ele agora comece a perder valor frente à inflação. Então, novamente, isso é mais uma característica do que propriamente um problema. Você tem que saber que isso vai acontecer, que pode acontecer, e você tem que prevenir esse acontecimento em sua carteira, comprando algum outro título que corrija, né, que contrabalanceie, que mitigue esse risco, porque o título prefixado também cumpre uma função dentro de uma carteira. Então, basicamente, também é uma questão de compreender como funciona aquele investimento e utilizá-lo da forma correta. Por último, a gente tem a liquidez. O prazo é uma das questões mais importantes dos títulos de renda fixa. Então, alguns desses possuem prazos muito rígidos. Novamente, é a questão da autocompreensão. Você, evidentemente, não pode investir num título, um dinheiro que você vai pode vir a precisar antes do prazo, porque antes daquele prazo você não vai conseguir reaver aquele dinheiro. Em alguns casos você consegue reaver,
com perdas. Então, novamente, é a questão da autocompreensão. Você precisa saber se esse dinheiro está realmente disponível naquele prazo que é pedido no título. Se por acaso existe o risco de você precisar daquele dinheiro, então aquele dinheiro não é para aquele tipo de investimento e você tem que procurar outra forma de rentabilizar aquele dinheiro que não por meio desses títulos de renda fixa. Bom, pessoal, então aqui agora a gente vai olhar na prática alguns desses investimentos de renda física diretamente dentro de uma corretora. Eu selecionei aqui os CDBs, né? E a primeira questão que a gente poderia destacar é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma garantia mais para quem investe em CDB para eventual dificuldade de pagamento do banco que você fez o empréstimo do dinheiro. Então, se você colocou lá o investimento no banco e por acaso o banco teve dificuldade de fazer o pagamento, o fundo garantidor ele cobre uma parte desse investimento, né? Ele tem um limite, depois a gente pode explorar melhor isso, mas ele aumenta a segurança desse investimento, né? Outra coisa que é importante é o investimento mínimo. Alguns CDBs eles exigem alguns investimentos mínimos, quer dizer, o aporte que você vai fazer nele tem um valor mínimo, né? O que reduz aí o espectro das opções que você eventualmente tenha, dependendo do capital que você tem disponível para investir. Evidentemente que quando ele faz essa limitação, em troca ele aumenta o percentual de rendimento, né? Ou a taxa pela qual o juro vai correr, né? Então, é um trade-off também, né? E, como eu falei, uma questão importante é o prazo, né? Então, você tem ali um prazo, ele geralmente é um título, então você espera até o final desse prazo, né? Para obter o seu juro, né? Obter o seu retorno relativo a esse investimento. Então, esse prazo é muito importante para sua escolha. Você tem que alinhar o prazo com seus objetivos. Se você escolhe um fundo como esse, você não vai ter o dinheiro disponível até 2027. Existem algumas regras diferentes, mas no geral esse prazo ele tem que ser respeitado para evitar qualquer perda no seu projeto, né, no seu projeto de investimento. Aqui eu só queria chamar a atenção para mais um item, né? Vocês estão vendo que em alguns desses CDBs está aparecendo essa informação aqui, ó, rende até 102% do CDI. Quando você entra no CDB, você vê uma tabela de rentabilidade diferente, né, dependendo do seu aporte. Para atingir os 102 que ele está falando, você teria que investir acima de R$1 milhão. Então, é um ponto de atenção que a gente tem que estar atento, né, para não ser pego de surpresa na hora de fazer nossos investimentos. E aqui, pessoal, eu agora fiz um outro filtro, onde eu só filtrei as LCIs e as LCAs, para a gente ver outra listagem diferente, entender um pouco mais. Vejam que as LCIs aqui estão na casa de 94% do CDI, você tem uma LCA aqui que é 13,1% ao ano, então é uma taxa fixa, né, pré-fixado. Esse aqui é um pós-fixado, depende do CDI. Você tem liquidez diferente, né? 9 meses. Então, cada um também, assim como o CDB, possui suas características. E aí, como eu falei antes, né? A grande diferença do LCI e do LCA para o CDB é justamente a isenção de imposto de renda. Por isso que algumas LCIs e LCAs possuem taxas menores do que o que a gente estava vendo nos CDBs, né? E aí vem a grande questão, como é que você então compara, né, dois investimentos com taxas diferentes, com rentabilidades diferentes e escolhe aquele que vai ser o mais vantajoso? Isso é importante, é uma questão importante. Além de olhar questões como investimento mínimo, data de vencimento, né, existe uma diferença entre os produtos. Um vai pagar imposto de renda, o outro não vai pagar. Então, o Banco Inter, especificamente, já faz aqui uma certa equivalência, né, para você entender como comparar, né? É uma facilidade que esse banco está apresentando, não são todos os bancos que fazem isso, então por isso é importante você entender bem as diferenças entre eles e de repente até usar uma ferramenta, eu vou mostrar aqui depois uma ferramenta onde a gente pode fazer essa comparação e avaliar qual dos dois investimentos possuem taxas melhores. Então,
esse é um ponto importante quando você está fazendo investimento em renda fixa, né? Você tem que escolher entre produtos que têm características diferentes, que é de difícil comparação. Ele está falando aqui, né? Esses 94% do CDI nessa LCI equivaleria a um CDB de 110%, porque lá você vai pagar imposto de renda, aqui já não paga mais. Então, pessoal, como último item aqui, a gente vai tentar fazer uma comparação desses dois investimentos que possuem taxas diferentes em função do imposto de renda. Você vê que os investimentos mínimos são parecidos, o investimento, embora não seja exatamente igual, mas é parecido em termos de prazo. A gente vai tentar fazer essa comparação que o Banco Inter já está entregando aqui para avaliar qual desses dois investimentos seria melhor para mim, né? Então eu procurei aqui na internet uma calculadora que faz essa comparação, existe várias na internet, eu vou depois deixar o endereço dessa que eu usei aqui na descrição. E aqui a gente faz uma avaliação bem mínima, né? A gente coloca o prazo, coloca a quantidade de tempo, né, que a gente vai ficar com esse investimento, o valor do investimento que você está fazendo, e vamos setar com as informações de cada um dos fundos, né? Você vê aqui que eu coloquei 86% para o LCI e LCA e 101% para o CDB. E aqui do lado ele já faz a simulação, já colocando tudo na mesma base, né? Porque um vai pagar imposto de renda, provavelmente ele já está fazendo essa conta aqui interna e mostrando o que fica no final líquido para mim, né? No LCI R$ 552,25, no CDB 550,62. Então quem ganhou nesse caso aqui foi o LCI e LCA, os demais eu não alterei, então não faz muito sentido comparar, mas esses dois, entre os dois, o melhor seria investir no LCI, porque ele está dando, mesmo que pequena, uma variação melhor com risco muito parecido entre eles. Então é uma calculadora que te ajuda a escolher qual é que está melhor no momento. A gente ainda poderia comparar Tesouro Direto, poderia comparar outros produtos diferentes para definir qual dos tipos de investimento em renda fixa eu deveria escolher em um dado momento. Então, pessoal, o vídeo por hoje é isso. A gente abordou vários temas relacionados à renda fixa. Espero ter ajudado a esclarecer mais sobre esse tipo de investimento. Eu agradeceria se vocês dessem um like no vídeo, se inscrevessem no canal e compartilhassem com outras pessoas que vocês acham que se interessariam por esse assunto. Muito obrigado. Por hoje é só. Valeu. Até mais.